Bem, a gente falou no último vídeo sobre mim, mas teve legal, a gente falou sobre algumas dicas e sobre algumas coisas de carreira, que primeiro você tem que condicionar o seu mindset. Bem, agora a gente vai falar de mercado de trabalho, tá? Então eu quero falar para vocês de verdade a realidade do mercado de trabalho hoje no Brasil para engenharia de dados e para fora do país também. Mas antes da gente entrar, deixa eu explicar o que seria engenharia de dados, tá? Então, a gente vê hoje um grande movimento, há alguns anos a gente viu um grande movimento chamado ciência de dados. E esse movimento ele era composto aonde um ser humano precisaria entender basicamente várias áreas, não só da informática, mas também de common knowledge, assim como matemática, física, estatística, enfim, um unicórnio. E a gente vê que mesmo em lugares lindos como esse, nós não vemos unicórnios passando por aqui, né? Então não existe unicórnio, não existe o cientista de dados. Claro que a gente tem que denominar esse cara em algum momento na carreira, então a gente às vezes se denominou cientista de dados. Mas a ciência de dados, ele é muito mais um teamwork, um team effort, do que na verdade um trabalho individual. Ele é um trabalho onde você precisa de pessoas capacitadas não somente na tecnologia, mas também no common knowledge, no soft skills. Você precisa de um conjunto de coisas para entender, para adivinhar, para poder prever o que vai acontecer. Bem, o que a engenharia de dados tem a ver com isso, Luan? Tudo a ver. Porque, na verdade, isso há 5, 7 anos atrás nascia aqui muito forte e caía no Brasil muito forte, onde esse profissional ele ia ganhar bastante, ele era maravilhoso, sensacional. Só que qual é o problema com isso? Lembra que quando a gente fala de generalização, a gente gera um grande problema. Por quê? Porque se você é generalista demais, é claro que você não vai ter foco. E para que eu entregue alguma coisa com excelência, eu preciso ter foco, né? Então, para olhar os grandes cases que a gente tem fora do mundo, né? Empresa aqui, por exemplo, empresas aqui no Vale do Silício, eu estou a 20 minutos do Vale do Silício. Então, imagine empresas como Facebook, como Netflix, como Waze, como, enfim, Lyft, várias outras, enfim, gigantescas, tá? Eu te garanto que tudo que foi feito, tudo que foi construído, foram construídos por especialistas, porque eles precisam escalabilidade, momento, streaming, real time. A gente vai falar disso também na semana aqui da engenharia de dados. Mas com tudo isso, eu vou entrar nas ferramentas, mas eu quero que você condicione o seu mindset, porque foi aí que eu mudei. Eu não mudei porque, entenda, veja, eu entrei na empresa realmente porque eu fui especialista numa ferramenta, mas daí se tornar e, graças a Deus, alcançar cargos e conseguir várias outras coisas com isso, não foi só necessariamente por causa do meu técnico, entende? Foi muito mais pela minha percepção ao meu redor, pelo meu entendimento de como as coisas acontecem. Isso sim fez com que eu me tornasse o profissional que eu sou hoje, com que fizesse com que eu galgasse coisas maiores. Então não se limite a isso, seja maior, seja melhor. E depois disso, depois que a gente viu esse movimento da ciência de dados acontecendo, a gente caiu num problema muito engraçado que foi, cara, legal, mas esse cara tem que fazer tudo? E o que é tudo? A gente chama aqui nos Estados Unidos algumas tarefas como housekeeping, né? Como realmente arrumar a casa, enfim. E é exatamente o que acabou acontecendo com os cientistas de dados. Se você olhar vários posts sobre vários engenheiros, não só do Twitter, da Uber, enfim, se você entrar no medium.com, você vai ver vários posts sobre engenharia e ciência de dados, e em algum deles você vai se deparar com a seguinte frase: quanto mais cientista de dados eu sou, mais engenheiro eu gostaria de ser. Por que isso? Eu explico hoje como engenheiro. Porque, na verdade, eu não vou desmerecer o trabalho do cientista, muito pelo contrário. Eu quero que o cientista brilhe no momento que ele tem que brilhar. A gente não vai ter que pagar um salário dele como empresa de $15 mil mês, onde eu gasto mais de 130, 150 mil dólares ano, para que eu tenha um ROI, um retorno de investimento desse cara baixo, porque, na verdade, ele passou fazendo pumbling, né, arrumando, faxinando, limpando o dado. Não, esse trabalho não é que ele seja só do engenheiro. Cara, como eu disse para vocês, a engenharia de dados e a ciência de dados, ele é um teamwork, ele é um team effort, muito maior do que ser um administrador de banco de dados. Mas você ter uma equipe de administração de banco de dados é diferente de você ter um time de engenharia de dados, porque a engenharia de dados trabalha com sistemas distribuídos, com Spark, com Kafka, com Elasticsearch, com Airflow, com linguagens de programações voltadas a Big Data, Scala, Python, com bibliotecas focadas para isso. Então é um trabalho um pouco mais complexo.
Porque envolve muitas coisas. Envolve desde a rede, desde o sistema distribuído, é exatamente o que você vai fazer e codificar, né? Então, o que acabou acontecendo é que esse cara, que era o cientista de dados, ele ficou fazendo faxina. E aí o tempo que era para ele mostrar um modelo, criar e daí trazer alguma coisa valiosa para a empresa, ele não consegue fazer isso. Porque, na verdade, o tempo que você gasta é 70% limpeza, 30% insights. Ou seja, você coleta esses dados depois que você limpa eles. Você não consegue... Se você coloca lixo no seu modelo de machine learning, vai sair lixo, né? Então, a ideia é como eu me torno o melhor cientista de dados. Ou falando com o meu time de engenharia, ou aprendendo skills de engenharia de dados. E o que o engenheiro de dados faz, galera? Tá? Então, o engenheiro de dados, a primeira coisa que ele faz é... Claro, ele precisa ter um conhecimento sobre o que é um banco de dados relacional, sobre como funcionam algumas coisas de rede, como que os sistemas se comunicam, enfim. Mas as características eu preciso saber o que é um banco de dados relacional e não se preocupe em querer saber todos. Não, você precisa saber, claro, bancos relacionais, Relational Database Management Systems. Então, se você conhece como que o SQL Server, ou como o Postgres, ou como o Oracle funciona, é claro que você vai ter um entendimento de como os outros funcionam, porque eles partem do mesmo princípio, ACID, da mesma categoria. Depois é interessante você entender um banco de dados NoSQL, né? Que aí você vai ter um teorema diferente, que é o CapBase, ou Mongo, ou Cassandra, ou HBase, enfim, tem vários no mercado. Voldemort, enfim, lembrei de vários aqui. Mas a ideia é você saber como eles funcionam. Ter um conhecimento que eles são arquiteturas distribuídas, como eles replicam os dados, o que é sharding e por aí vai. Depois, é interessante você saber linguagem de programação, saber como funciona, como é processado, o que é uma classe, enfim. Mas não precisa entrar em tanto detalhe, tá? Por quê? Porque a ideia é você ter um entendimento maior, ter uma ideia de como é. E claro, tendo essa visão, o interessante do mercado é as especializações, como eu falei para você. Então, o que o mercado hoje procura, tá? Antes da gente entrar rapidinho, deixa eu só voltar para explicar para vocês o porquê hoje o mercado precisa de engenheiro de dados tanto. Porque nós precisamos empoderar nossos cientistas de dados. Nós precisamos fazer com que eles pensem ahead, com que eles façam forward thinking, que eles pensem lá na frente. E para que eles possam pensar na frente, eles têm que ter o suporte. É por isso que a gente vê esses conceitos de Data Lake, porque Data Lake é um conceito, não uma ferramenta. É um conceito. Então a gente vê conceitos como Data Lake sendo bastante utilizados agora, bem recente, chamado Delta Lake, Data Warehouses 2.0, que provém MPP, Massive Parallel Processing, e por aí vai. Então, tudo isso, galera, é para que nós, engenheiros, possamos cobrir o nosso cientista de dados para fazer maravilhosamente um modelo que vai ajudar bastante, para que possa prever coisas. Então, o engenheiro de dados, o papel dele é garantir com que nós plugamos em sistemas e trazemos esse dado para o Data Lake, que nós possamos processar essas informações, juntar essas informações, que a gente possa lavar esse dado, que a gente possa dar um curated, né, curation, fazer uma curadoria dessa informação, às vezes deixar ela no modelo raw dela, no modelo de natureza dela, mas mesmo assim organizado em pastas organizadas dentro do Data Lake. Então é garantir que todo esse sistema, esse ecossistema que a gente monta para o engenheiro de dados, e claro, não, o engenheiro de dados só não é para prover dados para o cientista, lógico, mas eu estou falando com foco nisso porque isso se fala bastante no Brasil, né? Então eu quero direcionar essa conversa para que você realmente entenda a contextualização disso no Brasil. Aqui fora do país é um pouquinho diferente, claro, o cientista de dados tem um papel dele extremamente importante. E o que é mais legal, dentro da ciência de dados tem vários leques de especializações, assim como na engenharia de dados, tem vários leques, eu vou falar delas aqui. Então, quando você começa a pensar dessa forma, a sua mente ela vira muito mais data-driven, ou seja, a sua mente, lembra que eu estava falando lá no outro vídeo anterior, a sua mente ela tem que ser orientada a dados. A empresa tem que ser orientada a dados hoje se ela quiser sobreviver. Se você parar para pensar comigo em 10 segundos, qual é a empresa que você vai pensar hoje que você consome no seu celular, que é real time, enfim, tudo que a gente faz é real time hoje, que não é orientada a dados, que não pode me dar recomendações de músicas boas ou de vídeos que eu vou assistir, ou no meu feed que eu rolo o que eu vou ver ou não. Hoje é tudo baseado nisso. Então, para que eu consiga comportar essa massiva
transição de dados, para que eu consiga receber essas informações e trabalhar elas, eu preciso de sistemas distribuídos, eu preciso de engenheiros de dados para construir isso. Então, na maioria do mundo que a gente vai ver aqui fora, a gente vai falar de tecnologias como Kafka, a gente vai ver tecnologias como Spark, a gente vai ver cloud computing como Azure, como GCP, como Amazon, e tudo disso tendo as suas ferramentas lá dentro para que possam fazer Big Data Processing. Então, pensa nesse mundo inteiro de coisas e pensa no que você quer para se tornar um bom profissional. Falando agora do que o mercado procura, lá fora, dentro do país, do Brasil, eu vou falar para você que eu recomendaria, trabalhando não só lá para fora, mas aqui para fora, mas trabalhando para dentro do país com a empresa que a gente tem, e por ter feito várias consultorias, inclusive com isso, há vários anos, eu recomendaria o seguinte fluxo para você. Tire uma certificação no Brasil de uma Cloud Computing. É bom que você tenha uma certificação de Cloud Computing, qualquer uma delas, Amazon, GCP ou Azure, que você tenha especialização, como eu falei para vocês, então pense bastante fortemente em Spark, né? Então olhe para o Databricks, que é a ferramenta Enterprise que suporta, claro que o Codebase é inteiro em Spark, então na verdade são os criadores do Spark, criaram uma empresa chamada Databricks, aceleraram essa empresa para que o código, para que realmente um produto open source seja distribuído entre enterprises de uma forma extremamente viável. Então hoje é o produto de open source mais utilizado do planeta, é o número 1 de todos os projetos do Apache. Então esse cara é o definitivamente que você deveria olhar. Então se eu fosse falar de todos eles, o que eu recomendaria para você é Apache Spark ou Databricks, tá? E tem os conhecimentos de um banco de dados relacional, de um NoSQL, enfim. Mas quando a gente fala de Big Data, a gente teve durante esse curso de Big Data, a gente teve lá Hadoop em 2000, e a gente veio com Hive, a gente veio com Impala, a gente veio com Pig, a gente veio com várias tecnologias, e várias nasceram nesse tempo, e depois a gente teve uma caída, e agora a gente entra no momento da estabilidade, e são algumas ferramentas que têm se mantido bem estáveis e bem utilizadas em todos os clientes. Eu tenho a certeza de poder falar isso para vocês, porque graças a Deus eu tenho a experiência de trabalhar com empresas de pequeno, médio, de extremo grande porte. Então eu posso falar para vocês que ferramentas como Kafka, como Spark, como Airflow, linguagens de programação como Scala, como Java, como Python, são exatamente o que é mais utilizado na engenharia de dados. E essas são, na verdade, tips e tricks bem úteis para você, porque se você está dentro do Brasil e não consegue ver isso, às vezes não parece tão óbvio, mas essas são as ferramentinhas e são as coisas que a gente usa aqui fora. Então, para um pouco para pensar, olhar para essas ferramentas, e se eu fosse falar para você fazer um pinpoint, para você colocar o seu dedinho em alguma coisa, eu falaria para você absolutamente olhar para Spark. Se você está duvidando de mim, espera até o Q&A, espera até as oportunidades de mercado que a gente vai ver, mas eu posso falar para você que se você for no LinkedIn agora e der uma olhada nas oportunidades de emprego sobre Spark, você vai ver diversas delas, tá? Então foca nisso. No próximo vídeo eu volto para falar um pouco de Q&A, quais são as melhores perguntas aí que eu separei para mostrar para vocês um pouco e mostrar cada vez mais o que seria engenharia de dados, tá? Eu aguardo por vocês e não percam o próximo vídeo.